Oi, turma do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 3, Planejamento de Atividades Espirituais. A seguir, o amigo Hildebrando leu uma lista de nomes para a formação das respectivas equipes que deverão reunir logo depois em outras salas do edifício a fim de serem discutidos os planos de atividades a serem desenvolvidas e os lugares onde deveriam ser executadas. Surpreendido e sinceramente agradecido ao Senhor Jesus, fomos citado e convidado a apresentar-nos no local próprio com mais outros 4 amigos, que foram espiritistas na Terra e conhecidos nossos, que nos permitiram participar das suas experiências caritativas, algumas das quais narramos em obras anteriores. Com imensa alegria pude abraçar o venerando José Petitinga, trabalhador incansável do Evangelho que, bondoso e gentil, demonstrou muito júbilo pelo nosso reencontro. Igualmente reencontramos o missionário sacramentano Eurípides Barçanufo, cuja harmonia interior cativante nos mimetizava de equilíbrio e de paz, evocando no breve momento realizações que desenvolvemos juntos em época não muito distante. Também, emocionadamente, estava em nosso pequeno grupo o nobre servidor do mestre Nazareno, o ex-ranceriano Jesus Gonçalves, cuja experiência evolutiva decorrente das conquistas ao longo das reencarnações concedera-lhe a nobreza moral de que desfrutava. Sob a coordenação do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, que supervisionaria o labor, tínhamos o grupo organizado, dirigindo-nos para a sala que nos fora reservada. Ao chegar, o honorável mentor, utilizando-se da técnica de projeção de imagens numa tela de imaculada brancura que se encontrava presa à parede do fundo da sala, explicou-nos: as cenas que verão estão sendo enviadas diretamente da instituição espírita, que é um dos móveis da nossa próxima visita e atividade no planeta querido. De imediato silenciou, a fim de que pudéssemos observar a movimentação espiritual da casa dedicada à divulgação e à vivência do Espiritismo. Tratava-se de uma noite de exposição da codificação espírita e naquele momento o orador estava terminando a tarefa doutrinária. Pudemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto a assistência expressiva dos ouvintes recebia conveniente socorro bioenergético. As câmaras que nos transmitiam as imagens focalizavam as pessoas atentas exatamente no momento em que estava sendo proferida a prece de encerramento dos trabalhos. A unção que todos dominava produzia uma vibração de alta potência que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz que caíam sobre todos, penetrando-os, enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam aos seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Um jovem, em lamentável processo depressivo, que se mantinha imersa na própria angústia enquanto era vampirizado por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar a psicosfera ambiente que se fazia muito sutil, pareceu despertar no torpor que o martirizava. E deixou-se dominar pelas lágrimas sem qualquer desespero, qual se fora uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória passaram-lhe as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que lhe desencadearia o tormento psicológico mais tarde, conforme ocorreu, também decorrente da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado
e, nesse evocar das lembranças, recordou-se da mãezinha com quem convivera somente até os 4 anos. Naquele instante, a genitora radiosa acercou-se e beijou-a ternamente, balbuciando palavras de ânimo e de encorajamento que ela captava como estímulos abençoados. Um dos espíritos encarregados dos passes na sala de largas proporções e que se encontrava a postos passou a aplicar-lhe a terapia própria, conseguindo deslindá-la dos fluidos do inimigo irado que se sentiu vencido nos propósitos de levá-la ao suicídio. Com essa ideia havia sido ela conduzida ao centro espírita por uma familiar devotada, dando-se então conta do que lhe iria suceder, e ao contato das energias saturadas de vigor e de paz foi lentamente diminuindo o pranto e escutando a voz intracraniana da abnegada mãe, que agora encontraria ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno que se apresentava sob os 2 aspectos, psicológico e obsessivo. Se eu não faço anotação, depois eu não lembro, então me desculpa aí. Quando as luzes aumentaram o nível de claridade, já que o salão ficara suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se com o aspecto da paciente que lhe murmurou timidamente: "Não sei o que se passou há pouco, somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar que havia desaparecido de mim nos meses últimos. Tive a sensação de rever minha mãe, de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou, como se eu houvesse sido desatrelada de algo constringente que me esmagava o tórax e detinha meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia há muito tempo." Ato contínuo, segurou a mão da prima, num gesto de gratidão, quase sorrindo, enquanto a acompanhante emocionada lhe retrucou: "Jesus ouviu-nos as rogativas e você está sendo abençoada pela oportunidade do refazimento." Após uma pequena pausa, concluiu: "Isto, porém, não representa a cura, e sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliar no reequilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapêutica espírita afastará algum adversário desencarnado que se compraz com o seu estado depressivo e certamente planeja arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha você a vencerá com o esforço próprio e as bênçãos dos céus. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar, e o fará com mais força e revolta." A jovem abraçou a familiar e pediu-lhe: "Ajude-me na minha fraqueza e não me deixe sucumbir. Agora eu sinto o poder de Jesus em minha vida. Necessito vencer esse mal que me toma e viver, a fim de poder ser útil a mim mesma e à humanidade." Retribuindo-lhe o afeto espontâneo, a esclarecida companheira anuiu de boa mente, arrematando: "Tudo o que estiver ao meu alcance dedico a você, mas a parte mais difícil e persistente é a que lhe diz respeito, em razão dos seus compromissos para com a vida." Mãos dadas, afastaram-se da sala, espiritualmente amparadas pela genitora da paciente. Percebi que todos que acompanhávamos a ocorrência estávamos com os olhos marejados de lágrimas. Observávamos os frequentadores de saída,
Duas senhoras conversavam animadas. Uma delas, assim que alcançou o pátio externo da entrada, referiu: "Não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei-a, entretanto, muito longa, um tanto cansativa, e confesso que não pude acompanhar o seu raciocínio, mesmo porque observava o comportamento de Dona Fulana, que teve a coragem de vir à reunião quase despenteada. Você não acha que ela deve estar com algum problema porquanto ultimamente anda desarrumada, quieta?" E enquanto se permitia a maledicência, atraiu antigo comparsa desencarnado, que a explorava psiquicamente e que ficara retido nas barreiras da entrada do salão doutrinário. A outra, serena e gentil, respondeu-lhe: "Penso diferente de você. Não posso entender como uma palestra rica de otimismo e diretrizes formosas para nossa felicidade, em um período de 45 minutos apenas, possa parecer-se cansativa e tediosa. Lamento não haver sido mais demorada, porquanto estava aplicando os ensinamentos em minha conduta e descobrindo determinadas falhas emocionais que procurarei corrigir a partir de agora. Quanto à dona fulana, esta estou informada de que o seu esposo desencarnou de maneira trágica em um cruel acidente há menos de um mês e que ela se comportou com a nobreza de uma verdadeira espírita, embora encontrando-se despedaçada interiormente, mas digna e encorajada a prosseguir. É natural, portanto, que se encontre triste e não a vejo tão desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Vejo-a em reflexão profunda quanto aos reais valores da existência, as suas surpresas e a maneira de as enfrentar, superando cuidados superficiais que tanto merecem nossa atenção. Sentindo-se desencorajada na insensatez, mas pertinaz na crítica, arrematou: "Ocorre que você tem sempre uma desculpa para tudo. Esse é o seu mal, pois que sinto que você é espírita demais para o meu gosto." A amiga, que não desejava discussão, sorriu e encerrou o diálogo infeliz. Outras observações facultaram-nos entender como a mensagem do bem encontra guarida nos ouvintes de acordo com os seus interesses e compromissos morais. Nesse momento, o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião a fim de solicitar-lhe diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. Bondosamente, com jovialidade, inspirado pelo seu mentor espiritual, permaneceu às ordens de cada um enquanto a sala se esvaziava. O trânsito de desencarnados tornou-se mais expressivo, porquanto logo depois haveria reunião especial para atender às suas necessidades variadas. Entidades generosas apontavam os lugares que deveriam ser ocupados, enquanto uma suave melodia que ecoava no ar envolvia os recém-chegados. Nesse momento, a transmissão foi suspensa e o venerável mentor explicou-nos: "A instituição que estivemos vendo em plena atividade servir-nos-á de sede para a ação durante os próximos 30 dias, que esperamos sejam suficientes para o atendimento aos compromissos que nos dizem respeito. Nesse grave período de transição planetária para o mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas e os espíritos resistentes ao mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrentes natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações, mas agora as graves problemáticas são internas em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos que infelizmente ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade.
A fome dizima multidões na África sofredora em guerras tribais sem fim. Assim como em quase todos os países, as revoluções internas sacodem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas. As religiões fanáticas estremecem as finanças internacionais. Sofre o impacto da incompetência de muitos administradores e as enfermidades de etiologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. No sermão profético narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Jesus se refere aos grandes fenômenos referentes ao fim dos tempos morais desditosos, declara que se não fosse pelos eleitos que o Pai escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. Esses seus eleitos são todos aqueles que se permitiram por ele eleger em razão da sua conduta e da sua dedicação e respeito às soberanas leis. Nesse painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização de recursos públicos que deveriam ser aplicados em benefício do povo necessitado. Medidas paternalistas e eleitoreiras são tomadas, sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações, cada vez mais abandonadas na formação do caráter e no respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Claro está que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los, tendo em vista que eles volverão ao proscênio terrestre para recolher os calhaus e pedroços que deixaram aguardando-os, vestidos de dor e merecendo compaixão, ou que sairão expungir a culpa em dimensão inferior à terra, que desonraram e agrediram com a sua indiferença e crueldade. Como sempre, os instrumentos de que nos utilizaremos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus. O amor, a bondade, a compaixão, a esperança e a caridade. Não fomos eleitos para reproche, a reclamação nem o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Muitas armadilhas nos esperam, situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos, o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemo-nos compadecer pelos sofredores, sem ouvidar, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo-se tornado sicários. Na condição de terapeutas espirituais junto aos nossos irmãos igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa da sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão é o socorro à instituição ameaçada e o atendimento aos novos viajores da indumentária carnal, que se apresentam originados de outra dimensão para as grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas. Orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos
a contento do compromisso que nos está sendo confiado. Nesse momento, pausou e generoso solicitou ao irmão Eurípides que proferisse uma prece de gratidão a Jesus, o que foi realizado com inovidável emoção, assinalando o dia seguinte para que rumássemos ao entardecer na direção da Mãe Generosa, Terra Querida. Então, assim, nessa reunião que eles fazem nesse capítulo, no capítulo 3, é um planejamento, uma visão, né, geral do que eles vão ter que fazer, qual é a missão deles, quem vai fazer parte dessa missão, né? Então, como que eu posso dizer? Para todo combate, quando se reúnem as equipes dentro das batalhas, o comandante, ele escolhe de acordo com a característica, né, dos seus soldados, o que ele deseja naquela batalha, o que ele quer vencer, o que ele quer conquistar. Então, se ele pega uma pessoa que não tem tática, por exemplo, para uma guerra que exige estratégia, a batalha se perde. Então, precisa de ter o tato das características de cada um. Por isso que o Espiritismo fala assim, não existe acaso. Não é qualquer anjo protetor que você tem. Tem que ser um cara que saiba lidar com a sua forma de ser. Você pode ter 1000 amigos no plano espiritual. Por que Deus vai lá e escolhe um para ser teu anjo de guarda? Por que aquele cara tem que ficar com você o tempo todo? Porque ele tem aquela característica de saber lidar e de te intuir, de te proteger. Ele tem a tática com você. Então, no caso dessa casa espírita, eu creio assim, que não foi escolhido aleatório, pelo que a gente leu aqui. Não, você vai fazer parte da equipe, desce lá e resolve. Não é assim. A espiritualidade estuda a situação. Ela vê o que está sendo o problema central daquela situação. E quem tem a característica que pode ir lá para resolver. Então aqui o Manuel Filomeno, junto com... por isso que eu assinalo tudo, né? Esse José Petitinga, Eurípides Barçanufo, quase que não sai o nome desse homem, Jesus Gonçalves, né? E ainda sob a coordenação do Dr. Bezerra de Menezes, vão formar uma equipe. Esses espíritos benevolentes, formando essa equipe, começam a ter uma noção do que ocorre na casa espírita, que eles vão fazer as devidas intervenções. Então ele vê lá uma moça sentada vendo palestra, sendo tratada espiritualmente, mas com desejo de se matar. E de tanto vir aquelas intuições através da oratória do palestrante, através do tratamento magnetizador, ela começa a mudar aquele sentimento, aquela energia, saindo um pouco da energia negativa e entrando a intuição da sua mãe. E ela, sentindo a presença da mãe, ela se emociona e se entrega a essa energia e se alivia. E à medida que ela vai aliviando e mudando o pensamento dela com uma sensação gostosa, o espírito que é o obsessor dela nesse momento se afasta. E é lógico que eles vão se afastar porque a energia boa não compete à energia ruim. Se você acende a luz, você tira a escuridão. É assim que funciona. Não é que seja um processo simples. Vou mudar minha chavinha aqui e tudo vai ficar resolvido? Não. É o que a prima dela fala aqui. Isso aqui é o primeiro passo, né? Você começou a mudar sua chavinha, você começou a entender o como é bom viver. Você está gostando dessa energia, então agora você precisa manter essa energia. E para manter uma energia boa, seus pensamentos, seus sentimentos têm que mudar, têm que ser melhores. E essa menina se prontifica, então, né? Esse primeiro passo de socorro que ela pretende continuar. E depois eles fazem a observação de 2 senhoras. Quando elas saem do centro, uma delas, bem malevolente, começa a falar, né, de uma outra, terceira senhora que ela observou que estava mal arrumada, muito fechada, querendo fazer uma certa crítica à terceira senhora.
E essa segunda que estava do lado dela falou assim, olha, eu não acho que foi cansativa a palestra, eu por mim teria até mais tempo, porque eu me sinto muito bem lá dentro, né? E quanto a essa moça que você está falando dela, o marido dela morreu faz pouco tempo. E eu não acho que ela está mal vestida, eu só acho que ela está triste pela morte do marido, que é normal, compreensível. Agora, eu acho o máximo ela ter vindo, ainda que triste, para estudar, para aprender, para receber os benefícios de um passe. Então, ela está correta. Então, ela cortou a maledicência da outra. Essas brechas, né, que a pessoa dá de falar mal de alguém, de estar descontente, de estar reclamando, né, são brechas que a espiritualidade inferior ama. E aí é onde eles encontram, né, condições de vir atuar não só com aquele indivíduo, como também tumultuar os trabalhos na casa espírita, porque aquela pessoa reclamona, se ela encontrar um campo que ela joga essa semente aí, que a palestra de 40 minutos é muito tempo e o pessoal começa a aderir a isso, o que vai acontecer? A palestra vai ficar menos tempo, né? O orador vai ter que falar menos. São menos informações, são menos tempo de atuação do campo espiritual, olha só. Então, uma jogada de intuição faz com que o ser humano, sem processar, fale abobrinha, né? E essa abobrinha vai custar caro depois, vai custar a feira inteira. E aí, vendo esses quadros, eles observam no campo que eles vão ter que trabalhar mediante a transformação que a Terra. Ele faz uma comparação mediante ao processo que a Terra está passando, né? Esse chacoalhado que nós estamos tendo aí, o planeta deixando de ser de prova e expiação para ser de regeneração, ele vai passar por quadros como esse, que desde o mais simples, né? Desde a mais simples investida do campo espiritual negativo até as mais terríveis. E que a gente tem que trabalhar no mínimo para alcançar o máximo. Se uma casa espírita trabalha com harmonia, com equilíbrio, protegida, e ali está realmente um lugar abençoado para socorro e não para investidas do mal, sem darem essas brechas, imagina só esse pontinho de luz em vários lugares. A transformação moral das pessoas. E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente pode levar isso para as outras religiões também. Se dentro de cada religião a pessoa fosse buscar para o seu aprimoramento e não para ficar olhando o vizinho do lado, criticando, notando, falando, né, reclamando, eu acho que as coisas caminham. Eu acredito fielmente que as coisas caminhariam de uma forma mais harmônica, de forma que a nossa evolução está dependendo disso, de pessoas que façam com o coração, com amor, sem a intenção, né, de desvirtuar os ensinamentos, principalmente os ensinamentos do Cristo, que, como ele sempre disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós saímos desse caminho, verdade e vida, baseado na história de Jesus, em todos os seus ensinamentos, nós estamos suscetíveis às influências negativas. Então, quer saber se você está fazendo coisa certa ou coisa errada? Pergunte a si próprio, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que ele falaria isso que eu estou falando? Né? Todas as vezes que a gente sente alguma coisa negativa, o que Jesus faria? Orar, né? Ele sempre dizia orar e vigiar. Então, por falta da vigilância, por falta da oração de coração, o homem sucumbe. E quando ele sucumbe, ele atrasa o passo não só dele, como da humanidade, dos seres que estão nesse planeta e que precisam evoluir, acompanhar a evolução do nosso próprio planeta. E aí ele coloca, o Brasil é a pátria do Evangelho, mas ele está tão lascado por autoridades que, ao invés de fazer coisas pelo povo, essas autoridades são corruptas, são egoístas, são orgulhosas. Dentro delas estão envolvidos trevosos de todos os tipos, e ainda que a nossa sociedade esteja submetida a essas autoridades que não têm nenhum pudor dentro dos seus feitos trevosos, não é para a gente desejar o mal para eles, porque afinal de contas tudo que se planta se colhe. Esses mesmos trevosos que estão no poder e que não agem em favor do povo, que continua
fazendo crescer a miséria, que continua investindo numa educação desvirtuosa, tirando, né, as crianças do seu lado infantil e passando a elas a promiscuidade, o seu lado sexual, aflorando uma série de coisas que deveriam ser extirpadas do espírito e estão aflorando. Tem crianças extremamente sensuais. Hoje você vê assim, mas é um negócio assim tão simples, tão pequeno, tão bobo. Você vê molecada de 6, 7 anos de idade fazendo aquele desenho do gatinho lá, aquela linha, né, no olho. Aí a mãe fala, nossa, tá parecendo uma gatinha. Então, mas dali já começa a comprar não sei o que para passar no rosto. Esses dias eu tava vendo um dermatologista falando que as meninas pequenas, crianças, estão com problema na pele como se fosse pele de 80 anos, porque ficam usando uma série de produtos no rosto, né? Aquele monte eles chamam de make, é maquiagem, para mim é maquiagem. Usam um nome estrangeiro, mas é esse aí. Então usa um monte de coisa para fazer uma maquiagem no rosto. Criança de 6 anos de idade, a pele daquela criança está em desenvolvimento, ela não se desenvolveu totalmente. E aí os dermatologistas tudo puxando os cabelos e falando, gente, essas mães precisam parar com isso. É desvirtuar a educação de uma criança assim, não é uma coisa boba, uma coisa tola, de vez em quando, não, é criança tem que ser criança. Nas escolas, já aconteceu cartilha de posição sexual para criança de 11 anos de idade, agora tá um tal de banheiro, que o menino, se ele achar que ele é uma menina, ele pode entrar no banheiro das meninas e vice-versa. Essa quebra de valores, essa bagunça que está ocorrendo dentro do nosso social está indo para a educação e as trevas estão se firmando dentro da área educacional, aonde em vez de virtuar, né, colocar a molecada para desde pequeno ir criando uma estrutura sólida entre o que é certo e o que é errado, não. A molecada está aprendendo tudo o que é errado e consentindo isso dentro de si como se fosse a verdade, como se fosse o certo. E aí quando um adulto que é raiz, né, que a gente fala que é o pessoal mais antigo, for falar, pô, mas você tá pensando errado. Não, isso aí é não sei o que fobia, né? Tudo agora tem o fobia no meio. E não é isso, é uma questão do que é certo e que é errado. Escolhas têm consequências e dependendo das escolhas, elas vão ter consequências trágicas para o espírito. Porque aqui tudo é provisório, tudo passa. Uma hora quer ser homem, uma hora quer ser mulher, beleza, vai passar. Mas e o seu espírito, como é que ficou nesse processo? A gente não tem que olhar as pessoas pelo rostinho delas, a gente tem que olhar por trás daquele rosto. Tem um espírito, e qual é a daquele espírito? Nós sabemos que muitos espíritos eu sou de 72, 90, da década de 90. Da década de 90. A molecada que nasceu na década de 90 para cá é aquela molecada que é mais inteligente. São os espíritos mais inteligentes que vieram para poder ajudar nessa alavancada do planeta. Porém, eles são inteligentes, mas não têm aquela moral dos antigos da década de 70, de 40. Quem estava na década de 40, que nasceu na década de 40, 70, é o pessoal que tem a moral, que desenvolveu bem a sua moral, porém não tanto a sua inteligência. Então agora vem os caras que são inteligentes, que são os nossos filhos, nossos netos, e eles precisam da educação, da moral dos pais para poder unir uma coisa da outra, né? Aquela questão da inteligência junto com a moral. Os dois são perfeitos quando eles caminham juntos, mas quando se tem muita inteligência e não tem moral, ou quando tem muita moral e não tem inteligência, a coisa fica empacada. Então nós precisamos dessa união e chegou o momento para dar uma alavancada no planeta. E os espíritos negativos mais atrasados ficam loucos da vida. Por quê? Para eles tá bom do jeito que tá. Eles querem um planeta atrasado para manter aqui os seus escravos, para ficar aqui atormentando aqueles que não são da sua simpatia, inimigos anteriores de outras encarnações. E quando eles veem a luz, eles já começam a se esparramar. E eles não voltam atacando da mesma forma, eles voltam mais furiosos ainda. Então aqui ele coloca que nós vamos ter, né,
Aqui ele coloca que nós vamos ter o fim trágico dessas autoridades que não sabem e não usam a sua autoridade para o bem comum. Aqui ele diz a respeito desses ataques que nós vamos estar tendo até o final desse processo entre planeta de provas e expiações para a regeneração. E aí ele pede no final dessa reunião que o Eurípides, né, faça uma prece para terminar essa preleção em forma de gratidão e já se preparando aí, descansar, né, para que no dia seguinte eles possam vir para a Terra, onde eles vão colocar a mão na massa. Então, nesse capítulo aqui é uma questão bem interessante para a gente, de como é feito as equipes, como que essas equipes vão atuar mediante a planejamento, sabendo exatamente onde vão e o que é o problema que está lá esperando por ela, para que ela possa interceder. Todos os espíritos superiores que intercedem por nós, não é só pelo simples fato de a gente orar e pedir. Eles sabem exatamente aonde é necessário, onde é chegado o momento de intervir e como eles vão fazer isso. É bem interessante, né?